Graça e paz da parte de Cristo nessa tarde, amados irmãos, de terça-feira. E nessa semana estamos tratando sobre a oração. E falando sobre a oração, estamos falando sobre Neemias. E hoje à tarde eu quero dar continuidade a este assunto tão importante, tão primordial: oração e palavra de Deus. Duas coisas que andam bem juntinhas, bem próximas e que não podem ser desligadas, desconectadas uma da outra. Então vamos continuar falando sobre a oração e no livro de Neemias nesta tarde. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atender seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, com o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Leiamos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, versículos de 1 até o final do versículo de número 5. Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 5 diz assim: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Astraxerxes, uma vez posto o vinho diante dele,
Eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? E não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se do teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, mais uma vez nós vamos trabalhar sobre oração, meditar sobre oração no livro de Neemias. E a grande preocupação de Neemias em relação ao seu povo, como nós vemos no capítulo 1, e ao bem-estar de Jerusalém, o conduz a uma atitude ousada. O texto nos informa que ele vai servir o rei, o vinho do rei. E ele estava triste. O texto também nos informa que ele temeu, porque o copeiro não podia estar triste diante do rei. Poderia até ser morto naquele momento. Mas veja que ele tem um relacionamento com o rei Artaxerxes. Ele é um homem de confiança e até confidente do rei. Podemos ver isso e notar isso pelo diálogo entre ele e o rei. Ele é um oficial de grande importância no reino da Pérsia. E também podemos ver no texto que nós estamos lendo nesta tarde o quanto Neemias está preocupado com o povo e com a cidade, amados irmãos e amigos. Note que ele, no capítulo 1, ele orou em favor do seu povo. Note também que ele não somente orou pelo povo, mas mais uma vez no versículo 4, ele ora a Deus. E ele garante permissão, ele garante provisão e ele garante a proteção do rei Artaxerxes para que ele vá até Jerusalém e reconstrua os muros de Jerusalém. Portanto, eu quero nesta tarde falar sobre Neemias e o lugar da oração. Lembro novamente, Neemias desfruta de uma posição de privilégio, uma posição reputada. E Neemias, ele está preocupado e triste com a situação do seu povo. Mas o texto também, no capítulo 2, dos versículos 1 a 5, nos informa e nos ajuda a termos um assunto muito importante: Neemias e o lugar da oração. E a primeira coisa está no versículo 4, amados. Diz assim: disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Naquele momento, uma oração objetiva, rápida, como deve ser as orações também. Muitas vezes nós não temos muito tempo, não precisamos de muitas palavras, mas Neemias, naquele momento, diante do rei, ele orou ao Senhor. E certamente orou em espírito, orou no pensamento. Isso nos informa que a oração pode ser feita em qualquer lugar. Note que Neemias fez naquele momento. E a primeira coisa sobre Neemias e o lugar da oração é que a oração ela pode ser feita a Deus em qualquer lugar, irmãos. Nós podemos ver o profeta Daniel orando à beira do rio Quebar. Podemos ainda ver Paulo orar na prisão. Dentro de um peixe, é Jonas que ora. Jesus orou no jardim do Getsêmani, à beira do lago. Ele orou à beira do mar da Galileia. Nós podemos também saber e entender que a oração pode ser feita no nosso local de trabalho, muitas vezes, pedindo orientação e direção de Deus, como Neemias, que no local do seu trabalho, ele orou ao Senhor.
ela pode ser num momento de necessidade, de perigo. O lugar da oração é a primeira coisa que esse texto nos informa. Podemos orar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. A segunda coisa que nós temos é que a oração ela pode ser feita a qualquer hora. Sim, note o versículo 4. Não precisou Neemias marcar um horário. É muito bom termos um horário de oração, um tempo a sós com Deus, como Daniel. Não estou colocando isso à parte, irmãos. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. E certamente ele tinha horários estabelecidos, como todo judeu. Não há dúvida disso. Mas esse texto também nos informa que a oração pode ser feita a qualquer hora, a qualquer momento. No capítulo 2, verso 4 diz: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Naquele mesmo momento, naquela mesma hora, Neemias voltou-se para Deus, como diz a Escritura Sagrada. O Salmo 55, versículo 17, nos mostra que a oração ela pode ser feita a qualquer momento. Os salmos demonstram isso, as orações vespertinas, matutinas, noturnas. O momento da oração, qualquer hora, e não somente qualquer lugar, amado ouvinte. A terceira coisa que nós temos nesse texto é que a oração deve ser objetiva. Neemias nos ensina isso, objetividade e clareza na oração. O versículo de número 4 nos informa isso. Irmãos, Neemias fez uma oração breve, rápida, sucinta, objetiva. Ele não circulou o mundo inteiro. Ele não deu voltas e mais voltas para dizer a Deus. Ele não detalhou muitas coisas. A oração dele foi objetiva, não há dúvida nenhuma. Nossas orações devem ser objetivas. Lembro que, certa vez, num culto, o saudoso pastor Júnior Crisóstomo, ele estava ensinando sobre oração. E ele convidou um irmão para orar, para finalizar o culto. E o irmão, depois da palestra dele, da passagem bíblica que ele expôs e colocou diante de nós, ele falou sobre objetividade na oração. E o homem começou a falar e orar pelo dia, e começou a ir tão longe, ele parou a oração do homem. Ele disse: irmão, eu pedi para você orar para encerrar o culto. Então ore com objetividade. Ore como você aprendeu hoje. Muitas vezes nós pedimos para pessoas fazerem orações por certas coisas, e elas oram por tantas coisas e se esquecem de orar por aquilo que elas deveriam ter orado, porque muitas vezes falta objetividade em nossas orações, clareza diante de Deus, sinceridade. Então, essa oração de Neemias é uma oração que demonstra ser objetiva, curta, objetiva. Neemias não se prolonga em sua oração. Claro, há momentos que nós precisamos nos derramar, nos prolongar, como no capítulo 1. Mas esse é um momento de uma oração curta, sucinta e uma oração bem objetiva. Eu quero concluir. Sabe, irmãos, a oração é tão importante. Esse livro vai sempre nos ensinar tantas lições sobre oração. Eu queria mesmo convidar você a ler o livro de Neemias e grifar, marcar na sua Bíblia quantas vezes a oração se destaca nos capítulos deste livro. Quantas vezes Neemias, no momento de perigo, no momento de orientação que ele necessitava, ele se dirige a Deus. No momento que os inimigos se levantavam, ele buscava a Deus. No momento de orientar o povo, Neemias buscava a Deus. Neemias foi o primeiro governador de Jerusalém. Mas
acima de um governador. Ele foi um homem de oração. Ele colocou a oração como algo primário, necessário em sua vida. E Neemias nos leva a nos colocar diante do trono da graça e ter uma vida de oração. Veja, a prioridade da oração é apresentada para nós nesse texto, no versículo 4. Nós temos também o propósito da oração aqui. E nós temos então claramente a resposta da oração. Sabe, Neemias foi ao rei, pediu ao rei, e ele conseguiu proteção do rei, provisão do rei e permissão para ir a Jerusalém. Tudo em resposta às suas orações. Quais as respostas que você precisa? O que você está precisando nesse momento? Coloque diante de Deus e coloque com objetividade, com humildade. E certamente Deus, segundo a sua vontade, responderá à sua oração. Que Deus os abençoe. Glorifique a Deus com uma vida de oração. Senhor Deus, nos ensina a orar. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.